Olá, boa noite a todos. Meu nome é Mirella e eu vou estar falando um pouco sobre a fenolftaleína. Primeiramente, eu queria abordar os tópicos que vão ser tratados nessa apresentação. Então, primeiramente, vamos falar sobre um pouco sobre as características, sobre o uso, na onde que ela é utilizada, sobre os riscos e cuidados e sobre a FISP. Vale ressaltar que as características e os riscos foram os pontos de mais importância que eu achei dentro da FISP, e por isso que eu resolvi estar trazendo ele de forma separada. Então, primeiramente, começando pelas características, a fenolftaleína é uma substância química que pode ser encontrada na forma sólida em pó de coloração branca ou branco amarelado e líquida em solução alcoólica, sendo a mesma incolor. Sua massa molar é de aproximadamente 318 gramas por mol, 32 gramas por mol. Sua densidade é de 1,27 gramas por centímetro cúbico e ela é uma substância insolúvel em água e tende a ser muito solúvel em etanol e éter. Sua forma molecular é C20H14O4 e aqui temos a sua fórmula estrutural. Agora falando um pouco sobre o uso, na onde ela é utilizada, ela pode ser utilizada como indicador de pH. Então, quando se adiciona a fenolftaleína em uma solução incolor, por exemplo, esta ao entrar em contato com uma base ou ácido, ela vai mudar de cor. Então, exemplo, se adicionarmos a solução de fenolftaleína em um meio ácido, ela vai ficar incolor. Por outro lado, se o meio for básico, em um pH entre 8 e 10, ela vai ficar um rosa claro. E caso o pH seja entre 10 e 12, ela vai ter uma coloração carmim ou roxa. Ela também é utilizada na titulação, que é uma técnica utilizada para determinar a quantidade de matéria em uma amostra utilizando uma solução de concentração conhecida. Então, nesse processo, a amostra ela tem sua concentração determinada por meio de uma reação química ao ser misturado com outra substância, que nesse caso, na parte superior vai ser a fenolftaleína e essa outra substância vai ser vai ser uma substância diferente da de cima. O tipo mais conhecido que utiliza a fenolftaleína é a titulação ácido-base. Então, usar esse indicador de pH, que é a fenolftaleína, é útil para determinar o ponto final da titulação, indicando que toda a amostra reagiu. Então, quando a segunda substância, ela passar a ter uma coloração rosa, quer dizer que a nossa titulação está no fim, que pode parar de colocar a fenolftaleína e fazer os cálculos necessários para descobrir a concentração dessa segunda substância. A fenolftaleína ela também foi utilizada como laxante, que age por irritação no estômago e promove os movimentos intestinais. Era comercializada na forma de pequenas bolinhas brancas ou na forma líquida. E através de pesquisas sugeriram que o uso da fenolftaleína como laxante é inseguro por causa de seus efeitos cancerígenos. Portanto, no Brasil, a Anvisa proibiu esse medicamento pela essa suspeita de ser cancerígeno. Agora falando um pouco sobre os riscos e cuidados. Primeiramente, citando dos riscos, A fenolftaleína ela pode causar alguns riscos, dentre eles temos um caso de contato, que ela pode estar causando irritação na pele. Em caso de inalação, ela pode causar irritação nas mucosas e tosse. E em caso de medicamento da ingestão do laxante, ele pode ser um composto cancerígeno. Agora falando um pouco sobre os cuidados principais para o manuseio, por exemplo, é o uso de EPIs. Então aqui, por exemplo, o uso de óculos de segurança de ampla visão, as roupas impermeáveis, luvas, botas, etc. E na área do armazenamento é mantê-lo numa ventilação adequada, em local seco e em temperatura ambiente. Agora falando um pouco sobre a FISP é uma sigla para identificar a ficha de informação de segurança para produtos químicos. Ela foi um documento criado para normalizar dados sobre a propriedade de compostos químicos e misturas. Esse registro foi elaborado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT. Então, o objetivo é evitar acidentes de trabalho, domésticos ou qualquer tipo de dano que pode causar à saúde das pessoas. Então, com a FISP, o consumidor tem a possibilidade de obter a informação real e objetiva sobre o que está para comprar ou usar. E quanto mais informações a pessoa tiver, menos são os riscos que ocorram algum tipo de acidente. Então aqui eu trouxe a FISP da fenolftaleína PA. Então aqui tem muitas informações a respeito do produto. Uma delas é a identificação
tanto do produto como da empresa, a identificação dos perigos, a composição e informação sobre os ingredientes, então o que tem dentro da minha substância, do meu produto ali, dentro da minha embalagem. Temos as medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, medidas de controle para derramamento ou vazamento, manuseio e armazenamento, como deve proceder o manuseio, como deve proceder o armazenamento, controle de exposição e a proteção individual, quais equipamentos eu devo utilizar, o quanto eu posso ficar exposto a determinado composto, as propriedades físicas e químicas, então aqui tem uma série de informações a respeito do produto. Temos as informações toxicológicas, temos também as informações ecológicas, então que ele causa em ambientes marinhos, em ambientes e em animais, enfim. Temos também as considerações sobre destinação final, então como descartar, onde eu devo jogar, como eu devo descartar, na onde. As informações sobre o transporte, então os cuidados também na hora do transporte, na hora se tem um meio específico que ele deve ser exportado, importado, enfim. Temos as informações sobre regulamentações, então algumas normas específicas que se enquadram dentro do produto e temos também outras informações, que aí pode ter as referências, os centros de informações toxicológicas, então as considerações finais da FISPIC. Então, é isso. Agradeço pela atenção de todos.